E hoje a gente vai adicionar mais um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário em questão agora é o MXRF11. Mas aqui eu quero ler junto com vocês de maneira bem rápida o MXRF11. Pra gente ver se essa queda que tá acontecendo com ele é uma oportunidade mesmo ou se tem alguma coisa ruim com o MXRF11. Inclusive, quando os fundos imobiliários caem muito, de maneira muito acelerada, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão fiscalizador do mercado imobiliário, né? Eles exigem algum esclarecimento. E aqui eles estavam perguntando, pô, por que que caiu tanto assim, né? Por que que caiu tanto assim? A liquidez aumentou pra caramba, o que que foi que aconteceu? E aí o MXRF11 respondeu a CVM, ó, em atenção ao ofício, o administrador esclarece que não tem nenhum conhecimento de ato ou fato relevante que possa justificar a variação do valor da cota do fundo no mercado secundário da Bolsa de Valores. E adiciona também, ó, que todas as informações relevantes que possam influir de modo ponderável na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter são divulgadas tempestivamente ao mercado em atenção ao disposto ao regulamento pertinente, encontram-se disponíveis no site da administradora e no portal dos fundos.net. Ou seja, meu amigo, esse aqui é o relatório que você tem que ler para você decidir se você vai comprar ou vender. É, fato relevante. Eu quero ler bem rapidinho aqui com vocês o MXRF11. Então vamos lá, aqui o MXRF11 só fala que o IGMIR, que é um índice que mede a elevação dos preços dos imóveis residenciais, subiu. Olha que loucura. Teve uma variação agora em agosto de 0,83 e o índice apresentou uma variação positiva de 12,27. Significa isso? Os imóveis residenciais estão subindo 12,27. Quanto será que está subindo os imóveis, né, comerciais? Como que está subindo os galpões, dos shoppings? O que você acha? O fundo visa uma alocação de 80% do seu patrimônio em CRIs, ou seja, é um fundo de papel mesmo, e 20% em permutas, que possam garantir boa rentabilidade, da ordem de INCC. Isso aqui é um índice que mede a subida de preço de materiais de construção, né? Então, o quanto subiu aí materiais de construção, mais 13% ao ano. A alocação de recursos da 10ª oferta, eles fizeram a subscrição. Se você não entende muito bem o que é subscrição, pode ficar tranquilo. Eu já expliquei em algum vídeo aí, só você dar uma fuçada no canal. Foram integralizados 496 milhões em CRIs, 4 milhões em permutas e 69,5 milhões investidos no FIHGRU, que é um fundo imobiliário de renda urbana, né? Então ele tá alocando ali todo o patrimônio que ele captou da subscrição. Aqui embaixo ele fala que distribuiu 9 centavos, 108% do CDI já livre de imposto. Olha que loucura, né? O CDI, 108% do CDI já livre de imposto, ou 127% do CDI sem tirar os impostos, né? E eu acho até meio injusto, porque quando você vai comparar com o CDI ali, com o Grossap, que é tirando os 15% de imposto, você compara que você vai retirar a cada 2 anos, sendo que nos fundos imobiliários você tira mensalmente, você recebe os dividendos mensalmente, não é? Então, na verdade, a alíquota de imposto para retirada mensal na renda fixa é 22,5%, não é 15% não. Mas enfim, isso é uma métrica usada pelo mercado financeiro aí, né? Então aqui, essa aqui é a famosa DRE que eu citei para você e provavelmente você deve ter ficado com dúvida. Se você é um seguidor mais antigo, você já tá familiarizado com a DRE, né? Olha só, aqui teve receitas, então tudo que ele recebeu, teve lá 1 milhão de permuta, 3 milhões de FIs, 34 milhões de CRIs e um pouquinho ali de LCI e renda fixa. Então ele tem um pouquinho no caixa, isso aqui já mostra que ele tem um pouquinho no caixa, isso aqui é o que ele tem emprestado, dinheiro emprestado, isso aqui é o que ele tem em permutas e o que ele tem em fundos imobiliários, beleza? Despesa, só teve despesa operacional ali, não teve despesa financeira, ou seja, não tem alavancagem, né? Fundo que não tem alavancagem. Tem um resultado aí de 40 milhões e distribuiu 39 milhões. Uai, Léo, ele teve esse resultado e distribuiu esse. Será que ele distribuiu 95%? Vamos ver aqui quantos por cento que ele distribuiu, só pra eu te ensinar mais uma coisinha. Olha só, ele distribuiu 97% do resultado, né? Então ele distribuiu 2% a mais. 95% é o que ele é obrigado, mas ele pode distribuir 100%. Léo, e os 3% que sobrou, pra onde vai? Vai pro caixa do fundo, ele pode utilizar pra distribuição ou ele pode utilizar também como maneira de quitar dívida, como maneira de realmente alocar patrimônio. Os 95% que é obrigado pra você é obrigado distribuição de dividendos. Os outros 5%, aí o fundo faz o que ele quiser ali, ele pode colocar no caixa do fundo mesmo, tá? Aqui passando pra carteira dele, olha só, ele tem 72% do patrimônio em CRI, 11% em FIs, 11% em caixa, que ele ainda vai alocar esse patrimônio, né, do que ele teve de dinheiro, de captação, e 4% de permutas financeiras. Na minha opinião, um ótimo portfólio, né? Um ótimo portfólio. Fundos imobiliários, ele tem uma liquidez ali pra poder fazer ganho de capitais, o caixa que ele tá mantendo ali é porque ele ainda tem que alocar, né? E aí a gente quer um fundo de papel mesmo, né? Então, um fundo que tenha grande parte do seu patrimônio em CRI mesmo. E aqui você consegue ver as taxas de aquisições dele para você identificar se ele é um high grade, se ele é um fundo imobiliário de risco moderado ou se ele é um high yield, então muito risco. E você calcula isso através do spread dessas taxas com o Tesouro Direto. Não vou me alongar aqui, mas nesse caso aqui, por conta das taxas que tem um baixo spread, ele é um fundo high grade, ou seja, um fundo mais seguro, um fundo mais parrudo, um fundo que teoricamente não vai ter tanta inadimplência. E pela marcação de mercado, ele tá ali, ó, no IPCA mais 11. Então hoje os títulos dele sofreram marcação de mercado aí e realmente o patrimônio líquido do fundo teoricamente diminuiu, mas ele tá monetizando mais porque agora ele tá recebendo mais disso, né? A LTV, que é o Loan to Value, que é o que tem de garantia pelo valor emprestado, 52%. Isso aqui quando estiver maior que 40% já é bom, né? 52% é um número bom. E aqui a gente tem essa tabela de sensibilidade. Essa tabela de sensibilidade é muito boa quando você vê fundos imobiliários de papéis caindo, para você ver quanto que é a sua rentabilidade real. Porque uma
coisa é você comprar no Tesouro Direto, lá um IPCA mais 6%, mais 7%. Você tá pagando o PVP de 1, porque o Tesouro Direto ele não te dá desconto, correto? E aí, quando você vai pro mercado secundário, esse tesouro ou esse fundo imobiliário, ele pode ter um deságio. Então, olha só que loucura, né? Eles não esperavam que a cota fosse cair desse tanto. Hoje a cota tá aí em 9,24, né? Se eu demorar mais um pouquinho para comprar essas cotas aí, vai subir mais e eu não vou conseguir comprar 9,20. Quando comecei a gravar o vídeo, tava 9,20, né? E aqui você consegue ver que se a cota de mercado tiver a 9,36, é como se você estivesse comprando um IPCA mais 12 e um CDI mais 4. Agora a cota tá 9,20, ou seja, a gente tá recebendo mais do que IPCA mais 12 quando a gente tá comprando MXRF11 agora. Olha que loucura, né? Olha que loucura, porque o deságio tá um pouco maior. A cota patrimonial dele agora tá de 9,52 e ele tá custando aí seus 9,26. Então o PVP tá menor do que 1, né? Tá mais barato do que o valor patrimonial. E você consegue perceber que esse valor patrimonial ele veio caindo, né? Antes ele custava 9,71 o valor patrimonial, depois 9,68. Por que tá caindo? Exatamente pela marcação de mercado que eu tô te explicando. Ele é um fundo indexado em IPCA, então a marcação de mercado tem perda de valor de título, mas ele remunera mais. Então se o MXRF11 manter esse título até o vencimento, você não vai ter perda de valor patrimonial. Aqui ele fala sobre as novas alocações, ele vai colocar mais 300 milhões em CRIs alvos, 194 milhões em outros CRIs para gestão temporária de caixa, 75 milhões em outros CRIs aqui indexados a IPCA mais 11, IPCA mais 11, então ele tá carregando a sua carteira, tá melhorando cada vez mais o rendimento da sua carteira, fazendo com que ela fique adaptada ao cenário atual, né? Grande parte das cotas dos CRIs deles são únicas, ou seja, não tem aquela divisão entre mezanin, sênior, enfim, é menos risco de inadimplência. Normalmente as cotas únicas elas têm menos risco de inadimplência. A premium seria a sênior, mas mesmo assim a única é muito boa. Você consegue ver a diversificação aqui, ó, imobiliário residencial, outros, varejo alimentício, varejo, shopping, então bem diversificado também o portfólio dele. A gente consegue ver aqui que o maior empréstimo dele ali representa apenas 5% do PL, então ele é um fundo que realmente pulveriza bastante seus empréstimos. Se eu pegar 100 reais e emprestar só para um, se ele me dever eu vou perder os 100 reais, mas se eu pegar esses 100 reais e emprestar R$1 para 100 pessoas, se uma pessoa deixar de pagar eu vou perder só 1%. É exatamente isso aqui que ajuda, né, que te dá mais segurança quando é pulverizado os empréstimos. Visto isso, para concluir o vídeo, o fundo imobiliário MXRF11 dessa vez foi escolhido porque ele é um fundo imobiliário muito semelhante à volatilidade do KNCR, só que o KNCR ele tá ainda com o PVP de 1.02, enquanto isso o MXRF11 regrediu ali para 0.95, 0.96, no momento tá 0.96, 0.97, então você tem a oportunidade de comprar um fundo imobiliário de ancoragem, nesse momento agora de cenário macroeconômico caótico para os fundos imobiliários por conta da taxa de juros longa, não é por conta do mau desempenho dos fundos imobiliários não, por conta da taxa de juros longos prejudicando esse ativo na renda variável, né, muita gente vai ser atraído pela renda fixa, você consegue comprar ele descontado, rendendo muito e literalmente ter a oportunidade de fazer o acúmulo de cotas aí, diferente do nosso amigo aqui do Instagram, você vai seguir o que é oportunidade e não só o que é especulação de mercado, perfeito? Fique com Deus, papai do céu te abençoe, até o próximo vídeo que será excepcional.